Você está cansado de ser controlado pelo medo e pela ansiedade? Quantas vezes essas emoções já te impediram de viver a vida que você realmente deseja? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como transformar o medo e a ansiedade de inimigos em aliados poderosos. Isso pode mudar completamente a sua vida. Não saia daqui desse vídeo, porque o que vem pela frente pode ser o divisor de águas que você tanto precisa. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Projeto Sem Medo de Ser. Por aqui você já sabe, eu te ensino a usar o medo e a ansiedade a teu favor. Por aqui eu te mostro como fazer isso com base no mundo real, no mundo em que vivemos, especialmente nesse mundo que é tão acelerado, um verdadeiro caos moderno, onde o tempo parece que está sempre escapando por entre os nossos dedos. A tecnologia que surgiu como uma promessa de facilitar as nossas vidas acaba nos aprisionando em um ciclo interminável de produtividade e de pressão. Temos agora um mundo ao alcance das mãos, mas ao mesmo tempo, cada notificação, cada e-mail, cada mensagem, sempre é tudo muito urgente. Se você visualiza uma mensagem, tem que responder na hora. E essa nova realidade nos rouba a paz. O trabalho que antes exigia a nossa presença física, agora ele invadiu as nossas casas, tornando assim o tal do home office uma armadilha que nos prende em uma jornada de trabalho sem fim, onde a distinção entre trabalho e descanso se desmancha como se fosse um castelo na areia com as ondas do mar. E com isso surge uma sensação de que, por mais que a gente esteja sempre correndo sempre, estamos, na verdade, sempre atrasados. Sempre devendo algo para alguém ou então devendo algo para nós mesmos. E é aqui que entram as emoções que muitas vezes nos paralisam. O medo e a tal da ansiedade. Mas por que, com tanta facilidade tecnológica que tem no mundo à nossa volta, a gente fica cada vez mais oprimido com a falta de tempo? Essa é uma das grandes ironias do nosso tempo. Embora tenhamos mais conforto e tecnologia para nos ajudar, a expectativa de sermos sempre produtivos, sempre rápidos e eficientes, nos esmaga. O medo de falhar, de não conseguir cumprir as nossas metas e a ansiedade em ficar sempre antecipando o que pode dar errado acaba nos mantendo em um estado de alerta constante. Vivemos em uma sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. A nossa identidade, em muitos casos, ela acaba estando atrelada ao que possuímos, ao nosso status, à nossa performance, e não ao que somos como indivíduo. Isso cria uma pressão insustentável. É como se, apesar de termos tudo, a gente nunca consegue ter o suficiente. E o que acontece quando não somos capazes de acompanhar esse ritmo totalmente frenético? O medo e a ansiedade se instalam, tomando conta da nossa rotina e dos nossos pensamentos, e, por fim, da nossa saúde mental. Mas o que é exatamente o medo e a ansiedade? E por que essas duas emoções parecem que estão andando sempre juntas, lado a lado? Bom, para começar, o medo e a ansiedade são realmente dois lados da mesma moeda. Mas apesar de estarem intimamente relacionados, eles não são a mesma coisa. O medo é uma emoção que surge diante de uma ameaça concreta, uma ameaça real, que podemos identificar e localizar. Ele é, em essência, a resposta imediata de algo que está diante de nós e que percebemos como sendo algo perigoso. Já a ansiedade, por outro lado, é uma antecipação de um perigo que pode ou não se concretizar no futuro. Ela é difusa e ela nos mantém em estado de alerta mesmo quando não há nenhum tipo de ameaça imediata. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas antes que eu me esqueça, eu quero te pedir para me acompanhar aqui e nas minhas redes sociais vizinhas, porque para mim é muito importante contar com o teu apoio. Então, já sabe, dá aquele joinha e a gente segue em frente. E agora quero falar que o medo, por exemplo, é o que sentimos quando a gente está diante de um cachorro bravo. É aquela sensação de perigo iminente que faz o nosso coração acelerar e nos prepara para agir, seja lutando ou seja fugindo. Já a ansiedade, por outro lado, é o que a gente sente quando está pensando na possibilidade de encontrar esse cachorro antes mesmo de sair dentro de casa. E não há nenhum perigo presente, mas a nossa mente, lá na nossa mente, já está sendo antecipada uma série de cenários negativos, gerando uma sensação de desconforto e de muita preocupação. Então, você consegue perceber a diferença? O medo é real, concreto, presente. A ansiedade é hipotética, ela vem do futuro. O medo ele está sempre relacionado a algo que é palpável, aqui do presente, enquanto que a ansiedade é uma antecipação do que ainda pode vir a acontecer. Essas duas emoções elas são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Na época dos nossos ancestrais, foram elas que nos mantiveram vivos e garantiram a nossa evolução.
O medo ajudava os nossos antepassados a fugir de predadores, enquanto a ansiedade os preparava para poder prever e evitar perigos futuros. Só que milhares de anos já se passaram e agora os tempos mudaram. A gente não vive mais fugindo de tigres de dente de sabre ou então de tribos inimigas que querem literalmente devorar a gente. Mas as emoções, elas continuam, e elas continuam muito fortes, pronta para poder se ativar a qualquer momento. Hoje essas emoções, elas estão mais relacionadas às preocupações com o nosso trabalho, com o futuro, com a aprovação social, a relação que a gente estabelece com as pessoas e com o mundo, e inclusive com as expectativas que colocamos sobre nós mesmos. E o que antes era útil para a nossa sobrevivência, hoje pode se transformar em um fardo que nos impede de viver plenamente. Só que a gente não pode falar de medo e de ansiedade sem mencionar as suas variações. Tanto o medo quanto a ansiedade, eles podem ser classificados de dois tipos: os objetivos e os subjetivos. Os medos e ansiedades objetivos são aqueles que têm uma base real e concreta. Imagina que você está prestes a fazer uma trilha em uma montanha e sabe que em algum determinado ponto na trilha, ao longo dessa jornada, há uma área de grande risco de queda. A ansiedade que você sente ao se aproximar desse ponto, ela é objetiva, porque o risco é real, é palpável. E é concreto, porque está lá o local onde você pode vir a cair. E quando você chega nesse lugar, a ansiedade dá lugar ao medo. E é graças a esse medo que você se cuida mais e não cai. Já os medos e as ansiedades subjetivas são muito mais difíceis de lidar, porque eles não estão necessariamente ligados a uma ameaça real. Muitas vezes, eles são construídos ao longo da nossa vida, moldados por experiências passadas que deixam marcas profundas na gente. Pense por um instante que o medo de falar em público ele pode ter origem lá atrás. Talvez uma pessoa que tenha medo de falar em público tenha tido uma experiência muito ruim na infância, onde ela foi ridicularizada na frente de colegas. E esse evento deixou ela tão marcada, tão afetada, de maneira tão profunda, que agora toda vez que ela pensa em falar em público, mesmo que a situação atual não represente perigo real algum, ela sente uma ansiedade paralisante. E finalmente, quando ela chega no palco, ou então quando ela pega um microfone na mão, o medo domina ela. Não porque ela corre um perigo, mas sim porque no passado ela já sofreu com alguma situação semelhante. Esse é só um exemplo claro de como as nossas experiências passadas podem moldar os nossos medos e as nossas ansiedades que são subjetivas, que muitas vezes são mais difíceis de superar porque elas não têm uma base concreta com o presente. Elas não são reais, ameaças efetivas. E aqui surge uma questão que é muito importante. Como podemos usar essas duas emoções que muitas vezes nos paralisam em algo que venha a ser positivo? Como podemos usar o medo e a ansiedade a nosso favor? A resposta está no autoconhecimento e na ressignificação dessas emoções. Não podemos simplesmente eliminar o medo e a ansiedade das nossas vidas. Isso não tem como. Como eu sempre falo, essas emoções fazem parte da nossa evolução e têm uma função muito importante. O que precisamos fazer é aprender a lidar com elas de maneira saudável. Por exemplo, se você tem medo de fracassar em um projeto importante e sofre ansioso por antecipação, essas emoções podem ser usadas a seu favor para poder se preparar melhor, para antecipar os possíveis problemas e planejar soluções. Da mesma forma, a ansiedade ela pode ser uma aliada se usada como ferramenta para poder manter o foco e a organização. Ao invés de deixá-las nos paralisar, a gente pode usá-la para nos motivar a tomar ações concretas que vão nos ajudar a enfrentar os desafios com mais confiança. Mas aqui vai um ponto que é fundamental. Para que possamos usar o medo e a ansiedade a nosso favor, precisamos primeiro conhecê-los. Precisamos entender o que está por trás dessas emoções, identificar as suas causas e perceber como elas afetam o nosso comportamento. E um passo essencial nesse processo é fazer uma distinção clara entre os medos e ansiedades objetivas e os subjetivos. Quando a gente está lidando com medo objetivo, por exemplo, como o medo de uma situação real de perigo, a nossa resposta ela deve ser imediata e ela deve ser prática. Já quando a gente está lidando diante de uma ansiedade que é subjetiva, é necessário um trabalho mais profundo de autoconhecimento para poder ressignificar essa emoção. E agora eu quero te fazer uma pergunta que ela é muito provocativa. Mas a questão é o seguinte:
Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa que muito, muito desejava, mas não fez porque tinha medo do que os outros iriam pensar? Quantas oportunidades na sua vida você deixou passar só porque você antecipava problemas catastróficos que muitas vezes sequer aconteceram? O medo e a ansiedade, quando não são controlados, eles podem nos impedir de viver a vida que realmente desejamos. Podem nos manter presos em uma zona de conforto que, na verdade, não nos traz conforto algum. E é por isso que o autoconhecimento é tão importante. E é ele que vai te permitir identificar essas emoções e começar a agir apesar delas. E quando eu falo de agir apesar do medo, eu não estou dizendo que você precisa ignorar o medo ou fingir que ele não existe. Muito pelo contrário. O primeiro passo para poder transformar o medo em um aliado é aprender a aceitar ele, é reconhecer que ele existe. O medo, ele está ali para te proteger, para poder te manter mais seguro, mas você não pode deixar que ele te paralise. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir mesmo quando a gente está com medo. E essa coragem, ela se constrói pouco a pouco, com cada pequena ação que você toma em direção aos teus objetivos, apesar da ansiedade que você sente. Se o medo e a ansiedade são emoções que vão nos acompanhar por toda a vida, então por que a gente não pode aprender a conviver com essas duas emoções de maneira mais saudável? Por que a gente não pode usar essas duas emoções como ferramenta para o nosso crescimento, ao invés de ver elas o tempo todo como inimigas que precisam ser derrotadas? O medo, ele pode te alertar sobre os riscos, mas ele também pode te mostrar o caminho para poder chegar à coragem. E a ansiedade, por sua vez, ela pode te preparar para os desafios que estão por vir, desde que você saiba como canalizar toda essa energia de forma produtiva. Então, da próxima vez que você se sentir ansioso ou com medo, ao invés de tentar se livrar dessas duas emoções, pare por um momento para poder refletir. E o que elas estão tentando te ensinar? E como você pode usá-las a teu favor? E o mais importante, o que você vai fazer a partir de agora para que o medo e a ansiedade não te impeçam de viver a vida que você realmente deseja viver. E eu sei que para muitas pessoas isso é difícil. Eu já passei por isso. E quer saber? Eu ainda passo por situações e mais situações onde o medo e a ansiedade me dominam completamente. Mas como eu já conheço bem essas emoções e como eu já me conheço muito bem, rapidamente eu assumo o controle da situação. Então, é por isso que a gente precisa conhecer ainda mais o medo e a nossa ansiedade de todos os dias. Vamos começar a falar sobre o medo. E afinal de contas, o que é o medo? E o que o medo provoca sobre nós? Porque desde os nossos primeiros anos de vida, somos impactados por essa emoção que é muito poderosa, que pode tanto nos proteger, quanto pode nos paralisar. O medo surge diante de uma ameaça que é real, que ela é percebida, mas muitas vezes essa ameaça ela não é real, ela é imaginária. É uma emoção primitiva que pode nos preparar para o perigo, ativando respostas físicas e mentais para poder garantir a nossa sobrevivência. Imagina que você está andando em uma floresta e, de repente, avista uma cobra no caminho. O seu coração dispara, as suas pupilas dilatam, os músculos se contraem e você está pronto para agir. Essa é a clássica reação de luta ou fuga, onde o medo prepara o corpo para poder enfrentar ou para poder escapar de algum tipo de ameaça. E agora, o que muitas pessoas não percebem é que o medo é uma ferramenta essencial para a nossa sobrevivência e para a nossa evolução. Então, entender o medo como um aliado e não como um inimigo é fundamental para que a gente possa viver de forma muito mais plena. Porque ao longo da história, o medo foi aquilo que nos manteve vivos em situações de extremo perigo. E como eu sempre falo, como eu já falei, os nossos ancestrais dependiam dele para poder escapar de predadores, evitar conflitos com tribos inimigas ou se proteger de fenômenos naturais. E hoje, embora o contexto seja totalmente diferente, o medo continua a desempenhar esse papel de protetor. Só que há diferença muito importante entre o medo natural e saudável e o medo que nos paralisa e nos impede de viver a vida que a gente tanto deseja. Quando o medo nos protege de um perigo real, como, por exemplo, ser atacado por um animal selvagem, ou então simplesmente pelo fato de atravessar uma rua movimentada sem prestar atenção, é ele, o medo, que está cumprindo a sua função. Mas quando esse mesmo medo, nos impede de agir, de tentar fazer algo novo, de enfrentar desafios, aí ele se torna um grande obstáculo.
Um exemplo prático disso pode ser um medo de falar em público. Para muitas pessoas, essa situação desperta um mesmo tipo de reação física de estar diante de uma ameaça mortal. O coração dispara, as mãos suam, a mente parece entrar em colapso. Mas nesse caso, o perigo não é real. É apenas uma percepção de um julgamento que pode ou não acontecer. Isso mostra como o medo pode ser tanto uma emoção protetora quanto limitante. Dependendo de como utilizamos e lidamos com ele, a resposta do nosso organismo, da nossa percepção pelo mundo, vai ser diferente. Mas olha só, antes de prosseguir, eu quero te fazer uma pergunta muito significativa. Você já pensou quantos momentos da sua vida você ficou paralisado de medo? Quantas oportunidades você já deixou escapar porque o medo te impediu de agir? Eu mesmo já passei por isso inúmeras vezes e eu sei que vou sempre continuar passando por isso. Eu já estive em situações em que eu tive que olhar para trás e perceber que o medo era uma construção da minha mente e não uma ameaça real, uma ameaça concreta. Agora, se você prestar bem atenção, vai ver que o medo é uma emoção natural, boa e absolutamente necessária. Ele nos prepara para o perigo, ele nos alerta para as situações em que devemos agir com mais cautela e nos proteger dos riscos reais, daqueles que poderiam nos comprometer a nossa integridade física ou emocional. Só que você precisa entender que o medo pode ser controlado e utilizado a seu favor. Mas para isso você precisa conhecê-lo profundamente, saber quais são as suas raízes e de como ele se manifesta na tua vida. E aqui entra um ponto que é muito crucial, o autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você entende os teus medos e as tuas limitações, você passa a ter controle sobre eles. E mais do que isso, você começa a usar o medo como aliado, como uma ferramenta para poder se preparar melhor para os desafios. O medo ele não deve ser eliminado. Ele deve ser transformado em energia para poder te impulsionar. Ao escalar uma montanha, por exemplo, eu sinto muito medo. E é natural. Mas esse medo me faz ser mais cauteloso, prestar mais atenção em cada passo que eu dou. E ao final, quando eu conquisto o topo de uma montanha, eu faço isso com mais segurança e com mais satisfação, mais tranquilo e com a certeza de poder voltar. E é por isso que eu sempre consigo voltar em todas as montanhas que eu escalo na vida. O medo me ajuda. Mas e a ansiedade? O que ela provoca em nós e como ela se diferencia do medo? A ansiedade, assim como o medo, é uma emoção natural, porém direcionada para o futuro. Enquanto o medo, ele surge de uma ameaça imediata, real e concreta e presente, a ansiedade nasce da antecipação de algo que pode ou não sequer acontecer. É sofrer diante do desconhecido, a preocupação com o que virá, com o que pode dar errado. E assim como o medo, a ansiedade ela pode ser tanto uma ferramenta útil quanto um grande obstáculo nas nossas vidas. Os sintomas da ansiedade eles variam de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem preocupações excessivas, tensão muscular, dificuldade para dormir, inquietação, disfunção sexual, ejaculação precoce, entre tantos outros sintomas. Imagine que você tem uma apresentação importante no trabalho. A ansiedade começa a surgir dias antes, com pensamentos do tipo: e se eu esquecer o que eu tenho que falar? Ou então, se eu não for bem, o que vai acontecer? Os outros vão ficar me julgando? E se eu perder essa oportunidade? Essa é a marca registrada, uma das mais fortes da ansiedade. Uma emoção que nos faz viver no futuro, antecipando problemas e situações que muitas vezes nem sequer vão acontecer. E aqui entra uma questão muito importante. A diferença entre o medo e a ansiedade. Enquanto o medo é uma resposta imediata a um perigo real, a ansiedade é uma preocupação antecipada com algo que pode nem mesmo se concretizar. O medo nos impulsiona para a ação, ele nos prepara para reagir ao perigo. A ansiedade, por outro lado, muitas vezes nos paralisa e nos faz ruminar sobre possibilidades que estão fora do nosso controle. Mas assim como o medo, a ansiedade pode ser transformada em uma aliada. E como podemos fazer isso? E a chave está em saber usar a ansiedade a seu favor. Se o medo nos prepara para o presente, a ansiedade nos prepara para o futuro. Ela nos ajuda a planejar e prever os possíveis obstáculos e nos preparar para todos eles. O exemplo prático disso é o planejamento de uma viagem. A ansiedade pode nos fazer pensar em todos os detalhes, passagens, hospedagens, o roteiro, documentos e por aí vai. E isso é ótimo, pois nos permite antecipar problemas e garantir que estaremos prontos para qualquer eventualidade. O bicho pega quando essa ansiedade sai do controle e começa a dominar
todos os aspectos da nossa vida. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Você tem usado a ansiedade a seu favor ou ela está te controlando? Você tem permitido que ela te paralise ou você está usando essa emoção, a ansiedade, para poder se planejar melhor e se preparar melhor para os desafios da tua vida? Já parou para pensar sobre isso? Quando falamos sobre o medo e sobre a ansiedade, é fundamental entender que essas duas emoções, elas andam de mãos dadas. Muitas vezes a ansiedade nasce do medo e o medo pode ser alimentado pela ansiedade. Elas são emoções complementares que coexistem e se influenciam mutuamente. E é exatamente por isso que aprender a lidar com ambas é essencial para poder viver a vida mais equilibrada. Agora, vamos falar sobre os benefícios dessas duas emoções. E sim, porque tanto o medo quanto a ansiedade têm os seus benefícios quando são bem gerenciados. O medo, como eu já falei, nos protege de perigos reais e nos mantém alertas em situações de risco. Ele nos impede de tomar decisões precipitadas e nos faz agir com mais cautela. Já a ansiedade, quando bem utilizada e utilizada de forma saudável, ela nos ajuda e nos prepara para o futuro, para planejar com maior antecedência e com detalhes e requintes de detalhes, na verdade, para poder evitar problemas. Um exemplo concreto disso está nos esportes de aventura, tipo como escalar uma montanha. O medo nos mantém atentos ao perigo que é real, nos fazendo usar equipamentos de segurança, seguir rotas previamente estudadas e respeitar todos os nossos limites físicos. A ansiedade, por sua vez, nos faz planejar a subida com antecedência, verificar o clima, estudar o terreno e garantir que teremos tudo o que precisamos para que a escalada seja segura e muito bem sucedida. Por outro lado, é importante reconhecer que tanto o medo quanto a ansiedade, eles podem se tornar prejudiciais quando saem do controle. Quando o medo nos paralisa e nos impede de agir, ou quando a ansiedade nos faz viver constantemente no futuro, perdendo a capacidade de aproveitar o presente, o aqui, o agora, esse momento. Então, quando isso acontece, essas emoções deixam de ser nossas aliadas e se transformam em inimigas. E como podemos lidar com medo e ansiedade de uma forma que a gente possa usar essas duas emoções a nosso favor? Olha, primeiramente, é necessário desenvolver o autoconhecimento, entender quais são os seus medos e de onde eles vêm, e como eles se manifestam. E o primeiro passo para poder controlá-los tem que ser esse, a compreensão, o autoconhecimento. Da mesma forma, você precisa reconhecer os gatilhos da sua ansiedade e aprender a distinguir entre uma preocupação saudável e necessária e uma preocupação excessiva. Isso é fundamental para que você possa usar essa emoção de forma positiva. E, além disso, é importante adotar práticas que ajudem a gerenciar cada vez mais todas essas emoções. Atividades físicas, por exemplo, são excelentes para poder aliviar a ansiedade e o estresse. O contato com a natureza, uma caminhada, uma trilha ou uma atividade ao ar livre, com certeza vão te ajudar muito a se acalmar e fazer com que os níveis de ansiedade sejam reduzidos drasticamente. Essas atividades nos conectam com o presente, nos fazem desacelerar e nos ajudam a controlar os nossos pensamentos e, principalmente, colocam os nossos pensamentos em ordem. E outro ponto fundamental é aprender a planejar, mas sem exagerar. A ansiedade nos ajuda a nos preparar para o futuro, mas é preciso saber equilibrar essa preparação com a capacidade de viver o presente. Planeje o necessário, mas não deixe a preocupação com o que pode acontecer acabe roubando a sua capacidade de aproveitar o agora. Afinal, o futuro é incerto e nem todas as nossas preocupações vão se concretizar. O medo e a ansiedade são emoções que fazem parte da nossa vida, não tem por onde escapar. E elas são essenciais para a nossa sobrevivência e evolução, mas precisam ser compreendidas e controladas. Quando usamos essas emoções a nosso favor, nos tornamos mais fortes, mais resilientes e mais preparados para viver a vida e todos os desafios que a gente vai encontrar. Ao invés de lutar contra o medo e a ansiedade, aprenda a caminhar com eles, transformando-os em aliados poderosos. Em um mundo cada vez mais acelerado e exigente, o medo e a ansiedade se tornam companheiros constantes. Embora eles possam nos paralisar em alguns momentos, é importante lembrar que essas emoções, quando compreendidas e bem gerenciadas, podem se transformar em poderosas aliadas. O medo nos alerta para os perigos reais, enquanto a ansiedade nos prepara para os desafios futuros. O segredo está em aprender a reconhecer as suas origens e diferenciá-las e, acima de tudo, usá-las como ferramentas para o nosso crescimento. A verdadeira liberdade emocional surge quando aceitamos essas emoções,
sem tentar eliminá-las, mas sim ressignificá-las. Dar um novo significado a elas é fundamental. O medo pode nos mostrar o caminho para a coragem, e a ansiedade, quando bem canalizada, pode nos ajudar a focar e planejar de forma mais eficiente. Ao desenvolvermos o autoconhecimento, conseguimos agir apesar dessas emoções, em vez de sermos dominados por elas. Eu quero te agradecer por me acompanhar até aqui. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, não esqueça de curtir ele e de compartilhar. E é claro, continua me seguindo nas redes sociais vizinhas, porque juntos podemos aprender a caminhar com medo e com ansiedade ao nosso lado, sem medo de ser quem você deseja ser, sem medo de ser quem queremos ser. Fique bem, conte comigo e até a próxima.